Tá ok? Tá saindo som bacaninha para vocês? Tá legal? Tá, boa. Vocês estão me vendo também? Tá vendo esse rosto maravilhoso aqui do outro lado da tela? O que que é isso? Então quer dizer que tá estragado, não tá certo não. Esse negócio tá errado. É, Galera, bom, vamos lá. Agora tá gravando, né? Boa noite para todo mundo que tá aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os outros alunos que vão assistir esse aulão gravado. Todas as nossas aulas, elas ficam gravadas, né, galera? Então, vocês podem, quem não vê, pode assistir novamente, isso é muito legal. Eu vou projetar aqui o nosso slide, porque esses aulões desse ano a gente fez um negócio que eu achei interessante. Ah, só uma pergunta. Porque eu não fiz essa pergunta, mas eu achei importante. Vocês querem que eu te dê para vocês 5 minutinhos para vocês, ou não, melhor, 2 minutinhos para vocês pegarem uma água, um café? Porque eu sei que vocês acabaram de sair. Se vocês quiserem, eu fico resenhando aqui com a galera e 2 minutinhos, né, antes de começar a nossa aula, para vocês poderem pegar uma aguinha, pegar um cafezinho, porque eu sei que é importante, né, nessas 2 aulas seguidas, numa sexta-feira, pode apertar um pouquinho. Então, se vocês quiserem levantar, esticar as pernas, pegar uma água, tá? Deixa o negócio no alto aí, ou no fone, que vocês continuam me ouvindo, beleza? Mas é importante que vocês deem uma esticadinha, senão vocês vão. É aquela coisa, eu vou fazer de tudo para que a aula seja muito agradável para vocês, mas a gente sabe como que é, né? Sexta-feira à noite eu entendo perfeitamente, então façam isso, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Olha, aulão gratuito de biologia, começando aqui PISM 3. Quem chegou depois, meu nome é professor Michel. Estou aqui no Mago do PISM, já tem, ó, tempasso, tá? Daqui a pouco, 8 horas, meu amigo Marcão vai chegar aqui quebrando tudo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ter aula com o Marco. Ele é maravilhoso. Quem já conhece o Marco da Biologia aí, pastor da Biologia, sabe como são incríveis as aulas desse professor que trabalha junto comigo e eu tenho muito orgulho. Então, daqui a pouco ele está chegando, eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Por enquanto, eu vou começar essa aula. Ele não está aqui agora porque a gente tem uma aula de PISM 3 exatamente nesse momento também. Então, os nossos alunos estão lá. Inclusive, eu provavelmente ele vai sugerir que a galera venha para cá depois. Não sei se vai acontecer, mas é isso, tá? Pessoal, provavelmente a Let's já falou com vocês também sobre o nosso curso, né, gente? Vocês estão aqui no Mago do PISM, maior pré-PISM do Brasil. Nós também trabalhamos com o Enem, porque a gente acaba tendo coligação ali os dois vestibulares, não tem jeito, né? Nós aprovamos o ano passado no um recorde de aprovações, 445 aprovações, 45% de média na UFJF, muitos aprovados no Enem também, tá, galera? Então, assim, nós temos muito orgulho desses números e esperamos que vocês gostem aqui do nosso aulão, tá? 20% dos aprovados no PISM passaram aqui pela nossa equipe, essa galera aí conseguiu a sua aprovação. E vamos lá, para vocês, a Alex passou com vocês pela fotinha. Galera, posta uma fotinha lá no Story, tá? Para ganhar uma lista extra. Vocês vão postar, marcar o Mago do Pisme, tudo bem? E aí vocês vão receber essa lista no. é, Vocês vão ser respondidos, né? Claro, para vocês receberem. Uma listinha bem bacana que a gente separou do conteúdo de hoje, que nós vamos trabalhar, tudo bem? Então, façam isso, que eu acho que vai ser interessante, tá? Galera. Eu postei, mas não recebi. Ah, não, mas, ô Maria, a gente não é instantâneo, não. Porque é depois, né, que a gente vai passando pelas pessoas que postaram, que a gente recebe. Ô Maria, se você não recebeu, mesmo que você não receba na sua resposta, qualquer coisa, manda uma mensaginha pro Mago, beleza? Porque aí ele te manda, você pega um printzinho, manda lá pro Mago, no WhatsApp, no caso, ele tá lá no grupo, que aí ele manda essa lista para vocês. Mas aí não é como a gente começou hoje, né? Depois que acontece que a gente. Não, que isso, não preocupa não, minha querida, tá tranquilo, tá bom? Galera, vamos lá. Ó, é o seguinte, eu vou começar a nossa matéria de biologia. Vocês fiquem à vontade para perguntar, tudo bem, gente? A nossa dinâmica aqui ela é extremamente aberta. Vocês já estão no PISM 3, então vocês são muito responsáveis, a gente sabe. Pode fazer assim. Quiserem fazer perguntas, manda no chat, tá? Eu vou responder
o máximo de perguntas possíveis que vocês tiverem aqui dentro daquilo que a gente vai trabalhar. Então podem ficar à vontade. A gente sempre tenta responder. Pode ser que não dê tempo suficiente, obviamente, porque nós temos aqui até ali por volta de 9h40, 9h50, tá? Vou tentar levar até 9h50, um pouco mais. Ó, 9h50? 8h50, né? 8h50. Boa, até 10 da noite aí também era sacanagem com vocês, né? Até quase 9 horas. Beleza, galera? Para vocês também não se cansarem muito, porque a gente entende também que principalmente na tela cansa demais, mas espero que vocês gostem. Show de bola? Pessoal, antes de mais nada, o PISM 3 ele tem 5 pilares. Nossa Senhora! Aí você quer me reventar, até meia-noite? Porra! Ó, o PISM 3 ele tem 5 pilares na biologia, tá? Ecologia cai bastante, e aí todas as áreas da biologia elas podem ser cobradas. Eu vou escrever para vocês daqui a pouco, o que eu acho que é bom vocês darem uma revisada. Alguns pontos, tá, gente? Claro, eu não vou falar de todos, mas só para vocês terem noção. Genética, bastante cobrado. Um pouco lateralizado ali do lado da genética, a gente tem a biotecnologia, cai bastante, alterações cromossômicas também podem aparecer. Reprodução e desenvolvimento, um dos pilares, tá? E evolução. Esses são os 5 temas cobrados, exigidos no PISM 3. Então, se vocês. O que eu acho interessante? Vamos colocar hoje, aí, vamos lá. O que eu escolhi falar com vocês hoje? Eu e o Marcão, nós conversamos, nós achamos por bem falar sobre reprodução humana focado no sistema reprodutivo feminino e no ciclo menstrual, porque são coisas recorrentes, tá? São assuntos dentro da reprodução e desenvolvimento, que costuma aparecer com frequência. Dentro desse assunto, nós temos algumas ramificações para a embriologia, com algumas perguntas específicas, que eu vou falar sobre elas aqui para vocês, sobre o que costuma aparecer, e depois inclusive, vou mostrar algumas questões que já apareceram no PISM 3, abertas e fechadas dentro desse assunto, então vocês têm que ter uma atenção. Mas antes de entrar no assunto em si, vamos lá. Quais são aquelas macroáreas, né, que nós temos que vocês têm que ter uma atenção? Bom, minha letra é ruim, tá, gente? Então, assim, já vou avisar para vocês que a letra do prof aqui ela às vezes é legível. Então, vocês tentem fazer um esforço para conseguir entender o máximo possível. Eu acredito que vai dar certo, tá? Ó, áreas, biologia, tá? Ecologia, genética. Eu vou colocar dois juntos, que seria alterações cromossômicas. Vocês sabem o que são alterações cromossômicas? Alguém consegue me dar um exemplo de um problema provocado por alterações ou mutações cromossômicas? E aí, alguém consegue? Alteração cromossômica, eu vou dar um síndrome de Down, isso, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, né, síndrome de Patau, síndrome de Edwards. As síndromes, elas são provocadas por alterações cromossômicas que nós chamamos de aneuploidias. São alterações numéricas em pontos específicos, certo? Não é necessariamente a formação de novos genes, tá, Giovana? É meio que a reconfiguração ali do cariótipo do indivíduo, da quantidade de cromossomos que o indivíduo tem. E aí ele vai ter genes a mais ou a menos, o que vai provocar essas síndromes, beleza? Aparece, então tenham atenção nessa área, tá? Alterações cromossômicas, e aí numéricas e estruturais, e biotecnologia. Biotecnologia serão transgênicos, terapia gênica, clonagem. Clonagem pode aparecer, células-tronco pode aparecer, tá? Então, biotech é comum. É tipo o Enem gosta também de biotech. Giovana perguntou se é cobrado especificamente as características de cada síndrome. Não, não, não. Não é cobrado característica, não, tá, Giovana? Pode ficar tranquila com relação a isso. Eles querem que vocês saibam, por exemplo, o que seria
uma alteração. O que que é uma síndrome de Down? No sentido de em qual cromossomo que seria essa alteração, certo? Existe uma outra síndrome de Down chamada de síndrome de Down robertsoniana, que ela é causada por uma translocação e não por uma trissomia. Pode ser que apareça isso, mas características de cada uma, isso não aparece não, beleza? Mas aqui, ó, vou dar uma sugestão para vocês, galera. Esse assunto, ele é recorrente. Então, assim, entender ferramentas biotecnológicas pode ser interessante. Se você não sabe, eu sugiro que você dê uma olhada, tá? Tipo, busque esse assunto para saber quais são essas ferramentas, quais são as ferramentas mais comuns, saber sobre, vou dar um exemplo, tá? Saber sobre vacina. Já caiu a vacina de RNA recentemente, eu não acredito que ela venha de novo, mas é interessante saber. Saber também sobre CRISPR, que são tesouras moleculares que conseguem fazer uma edição gênica. Importante, esses assuntos eles acabam aparecendo, beleza? O nosso assunto de hoje está dentro de. Opa, troquei aqui a minha caneta, vamos voltar. Reprodução e desenvolvimento. O desenvolvimento embriológico até tem algumas perguntas dentro do desenvolvimento embriológico, mas não costumam ser tão aprofundadas. Não é um ponto em que o PISM gosta, se aprofunda com muita frequência, mas é um tema importante que aparece, tá? E evolução. Ó, já que eu dei uma dica dentro de biotech, dentro de alterações cromossômicas, eu vou dar dicas dentro de evolução, genética e ecologia também. Ecologia. Acho importante vocês entenderem o que que é sucessão, entenderem como que o fluxo de energia e de matéria funciona, como que funcionam as relações ecológicas, frequente. Na genética, é importante que vocês conheçam as leis de Mendel, que seria o básico, conhecer como que funciona a herança sexual, que é diferente da herança quando está dentro das leis, mas interações gênicas, como epistasia, né? Seria esses assuntos dentro da genética costumam aparecer também bastante. E na evolução, tem duas coisas que vocês têm que saber. Mecanismos evolutivos. Então, anotem aí, ó. Mecanismos evolutivos é importante, tá? Mutação, recombinação, deriva, seleção natural. É a evolução moderna. O PISM-3 gosta de perguntar e falar assim: o que que é isso aqui? Nessa situação está ocorrendo o quê? Interessante. Beleza? E especiação também, especiação alopátrica, especiação simpátrica. Então, essas coisas, elas meio que é interessante vocês saberem. Lógico, tudo que vocês souberem dentro dessas áreas dentro dessa área vai fazer diferença, tá, galera? Tudo. É, tipos de mecanismo evolutivo: mutação, recombinação, deriva, Luísa, migração, seleção natural. Pegou? De novo. Mutação, recombinação, migração, deriva, seleção natural. São cinco. Cinco mecanismos evolutivos que promovem a mudança ao longo do tempo, beleza? Mas vamos lá, vamos entrar no assunto que nós escolhemos hoje, que seria reprodução e desenvolvimento. Gente, esse assunto é um assunto que eu gosto muito, eu acho extremamente interessante e nem sempre ele vai aparecer como algo extremamente específico, uma estrutura extremamente específica. Dá para fazer perguntas permeando reprodução e desenvolvimento, misturando inclusive com assuntos como clonagem, pode aparecer, tá? Dentro da biotech, peraí, só acertar um negócio. A Emanuele falou assim: acho que pode cair os tipos de seleção? Acho, nunca veio, tá, Emanu? Mas eu sempre ensino. Eu sempre ensino para os meus alunos os tipos de seleção, porque eu fico com medo de uma hora aparecer. Porque não é um assunto que caiu, não é um assunto que cai com frequência. Tem outros vestibulares que gostam mais dos tipos de seleção, como a UERJ, por exemplo. O PISM-3 não é comum ele cobrar tipo de seleção, mas uma hora vai cair. Uma hora vai cair. Tem outro exemplo que eu gosto de dar, que é o quimerismo. Quimerismo, gente, dentro da genética, são organismos que têm dois DNAs diferentes no mesmo corpo, ou mais, né?
quimeras. São formados por células que têm DNAs diferentes. Não apareceu até hoje, mas uma hora vai aparecer. Uma hora vai aparecer. Tem coisas que não aparecem, mas uma hora ele vai aparecer. Se você ficar atento, é interessante, né? Acho, Diego, acho que ciclos é possível. É interessante, né? Mas vamos lá, deixa eu entrar dentro do que eu preciso falar com vocês, porque senão a gente não vai conseguir desenvolver esse tema. E aí, a hora que o Marcão chegar, daqui a pouco ele tem que entrar no tema dele, ele vai falar: Ué, Michel, o que acontece? O que aconteceu? Você nem entrou, você nem chegou no ponto, no clímax, no ápice onde eu precisava entrar. E aí, como é que eu faço? Mas vamos lá. Galera, sistema reprodutivo feminino, o sistema reprodutivo masculino, ele é um pouco menos cobrado. O feminino, ele costuma aparecer mais. Porque a gente tem que considerar que o sistema reprodutivo feminino, ele tem especificidades que o sistema reprodutivo masculino não tem. O sistema reprodutivo masculino produz gameta, né? Um imprestável, quase, praticamente. Produz quase nada. O feminino não. O feminino ele produz os gametas, é onde ocorre a fecundação, ele acomoda o zigoto, ele desenvolve o embrião, o feto. Então, assim, é extremamente mais elaborado em termos de funcionalidade do que o sistema reprodutivo masculino. É lógico que pode aparecer o masculino, mas ele costuma ser deixado de lado. Bom, vamos lá. O sistema reprodutivo feminino, né, aqui a gente está mostrando a parte interna, ele vai ser composto ali pelo útero, certo? Deixa eu pegar, trocar a minha caneta aqui para ficar mais claro para vocês. Então, tem o útero. Esse útero, ele vai estar meio que conectado com os ovários, onde os gametas femininos são produzidos, através desse corredor que é chamado de tuba uterina. A tuba uterina seria meio que a ponte que consegue conectar o ovário, onde os ovócitos são produzidos, até o útero. E aqui está até mostrando como que funciona essa fecundação, mas a gente vai falar um pouco mais dela daqui a pouco. Eu só gostaria de perguntar para vocês o seguinte: essa estrutura que está marcada aqui, ó, onde o embrião ele vai se conectar, que seria como uma almofadinha que tem ali dentro do útero, como que é o nome disso aí? Quem sabe? O que que é isso? Isso é o endométrio, perfeito, que é o que vai descamar no momento da menstruação, certo? O Diego perguntou se testosterona são para características secundárias masculinas. O Diego, ela também produz as características, ele, né, no caso, o hormônio, as características secundárias masculinas, mas também está envolvido na produção de espermatozoide, beleza? Então não é só as características secundárias masculinas, tudo bem? Então é um hormônio extremamente importante, né? Ó o Marcão aí, ô Marcão, dá um alô pra essa galera, Marcão. Já falei aqui, já falei que você é lindo, tá? Boa Fiz sua fama noite, aqui. galera! Ó, chibata! Fala, meu povo! Boa noite, Diego Martins! Boa noite, Michelzão, você cada vez mais lindo, Michel. Michel, se eu Mentiroso! fosse homem, Mentiroso, Michel! hein? Se eu fosse homem! Ó, Glória! Meus queridos abençoados sejam, em nome de Jesus, uma ótima noite. Vou dar uma vazadinha aqui, deixar o professor Michel concluir brilhantemente, como sempre, a aula dele. Daqui a pouco eu volto. Há quanto tempo, Daniel? Eu te vi daqui a pouco, miserável. Agora há pouco, cachorro. Daqui a pouco eu volto aí, galera. Valeu. Michelzão, Ô, obrigado. Daniel, Estou aqui, tá, filho? Pode tamo junto, mandar aí. Marcão. Até daqui a pouco. Beleza, Ô, Michelzão, Daniel, valeu. eu até troquei o cenário, porque a sorte é que eu moro debaixo de um amigo meu, e aí eu tô na casa dele agora, porque tem internet, eu não tenho, né? Aqui, ô gente, contar um negócio pra vocês. O Marcão, olha esse Marcão. Isso é sexta-feira, 8 horas da noite. Como é que esse homem tem essa energia? Não tem condição, não, gente. Ô, Marcão, você não tá puro, não, meu Ô, filho. Vou te contar. Não Michelzão, tá puro, não tem peraí. condição, não. Quer Ah. dizer que o vizinho está em cima de você, é isso? Boa! Ó, Michel, Boa! não. Ai, Sai cachorro! fora! Que é isso? Ô, Olha Alex, ali! Boa noite. isso aí, na verdade, é ausência de remédio, tá? Não é presença, não, é ausência. Nunca deixa o Michelzão, Marcão ir no psiquiatra. Valeu, Marcão. passou aí, Ó, filho. ô galera,
Seguinte, vamos lá. Daqui uns dias vai ter outra, tá, Brendinha? Vocês vão ver como é que vai ficar lindo. Então, galera, o endométrio é o que descama na hora da menstruação, beleza? Mas vamos lá, vamos entrar em mais alguns detalhes. Aqui é uma vista, nesse caso, um corte diferente, né? Nós estávamos com um corte ali, a gente estava vendo ele de frente, e agora nós estamos vendo esse sistema de lado, tudo bem? Galera, olha o que está mostrando aqui. Está mostrando a entrada da vagina, certo? O colo do útero, posicionado nesse local. E aqui nós temos o útero. Vou marcar para vocês. Gente, o ovário, ele está lá atrás. Ele foi até levantado um pouquinho. Muitas vezes nessa posição a gente não consegue ver o ovário, mas ele está lá atrás, porque ele está meio em profundidade. Beleza? E tem uma coisa interessante que a gente fala o seguinte. Geralmente mulher consegue segurar menos xixi, né? Ela segura menos a urina, por quê? Porque a bexiga, ela fica logo abaixo do útero, certo? Então o tamanho dessa bexiga é muito reduzido em comparação com a bexiga masculina. Agora imagina esse útero com um bebê de 8 meses espremendo essa bexiga um pouquinho antes do nascimento. Gente, é banheiro de 1 em 1 hora, tá? Então, assim, de noite, acordar para ir no banheiro, para fazer xixi, porque não tem jeito, ele vai espremer mesmo, né? Quando ele tá grande, esse útero vai comprimir essa bexiga cada vez mais. Tudo bem? Mas, ô galera, olha, o que que acontece? Um assunto que o Marcão vai entrar com vocês é como que funciona o ciclo menstrual. Cai muito, cai muito, tá? Isso é muito importante vocês entenderem como que os hormônios funcionam, quais hormônios estão trabalhando ali no ciclo menstrual para produzir todas as fases desse ciclo. Isso tem que saber, não pode ir para o PISM-3 sem saber. E tem outra coisa extremamente importante que vocês têm que saber quando se trata de PISM-3 sobre o sistema reprodutivo feminino. Aqui nós estamos mostrando uma fase folicular. Vocês vão entender com o Marcão o que que é essa fase folicular. Esse folículo, ele é desenvolvido por um estímulo hormonal, ele começa o seu desenvolvimento por um estímulo hormonal, e é onde os ovócitos estão amadurecendo, tá? A zona pelúcida ali do lado de fora do ovócito está sendo construída, esse ovócito está amadurecendo para ser liberado. No momento que você tem a liberação desse ovócito, eu chamo de quê? Como que é o nome? O que faz esse ovócito ser liberado é justamente isso. Mas como que é o nome? Isso é a ovulação. Exato. Então nós estamos vendo aqui a liberação de um ovócito, que é o processo de ovulação, e depois o folículo ele vai se degenerar, né? Mas eu vou deixar para o Marcão, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta, galera. Por que que eu estou chamando essa célula de ovócito e não de óvulo? Por quê? Por que que o nome que a gente Excelente, Diegão. Isso, porque não ocorreu uma fecundação. Ele não terminou um processo que nós chamamos de meiose 2. Gente, célula gamética é gerada por meiose, tá? Meiose que produz essas células. Só que a meiose nos homens é diferente da meiose nas mulheres. Homem faz meiose o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro tá fazendo meiose, produzindo aquela caralhada de espermatozoide. Agora, mulher não. Mulher, ela tem um número definido de ovócitos e a meiose começa no desenvolvimento embrionário e termina na fecundação. Ou seja, a segunda etapa da meiose ainda não terminou. É como se os cromossomos desse ovócito tivessem todos centralizados numa etapa da meiose que nós chamamos de metáfase. E isso só vai concluir caso o espermatozoide coloque o seu material genético dentro do ovócito. E aí, de fato, ele vai se tornar um óvulo. Esses materiais genéticos se aglutinam dentro do núcleo que está sendo formado, e depois da fecundação, eu chamo a primeira célula de quê? Primeira célula depois da fecundação. Como que é o nome? Boa. Zigoto. Essa célula é célula N ou 2N, galera? O zigoto.
Essa célula é 2N. Por quê? Porque recebeu 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, N mais N formou a célula 2N. Maria perguntou assim, ó, quando que o corpo da mulher sabe o momento de finalizar a meiose? Não é bem o corpo, é a célula. Entendeu, Maria? Ela sabe que tem que finalizar a meiose porque foi fecundada. O estímulo é a entrada do núcleo do espermatozoide dentro do ovócito. Esse é o estímulo. É aí que ela sabe que ela tem que terminar. Tudo bem? Beleza? Ó, galera, e isso é interessante porque olha uma pergunta que poderia ser feita. Ele poderia misturar? Sim, exatamente, Duda. Ótima pergunta. Uma mulher que nunca engravidou, que não teve nenhuma fecundação, ela vai morrer sem finalizar nenhuma meiose. Não vai terminar. Você está correta, certinha. E, galera, o que pode ser perguntado aqui também? Quando esses cromossomos vão se terminar a separação na hora da fecundação, pode ocorrer um erro, tá? A gente chama de separação desigual dos cromossomos, né, na hora da meiose. Essa separação desigual é o que forma gametas com um número de cromossomos diferentes. E quando esse gameta é fecundado, vai formar uma pessoa com 47 cromossomos, com 45. A gente chama isso de separação desigual. É isso que provoca as alterações cromossômicas, tá? Elas ocorrem nesse momento que está finalizando a meiose, beleza? Vocês provavelmente já ouviram falar que a idade da mulher influencia na possibilidade de se ter uma síndrome de Down. Já ouviram falar? Que quanto mais velho, maior a chance? É justamente por causa disso. Porque essa separação dos cromossomos que está ocorrendo ali na hora da fecundação, quanto mais tempo demora para ela acontecer, maior é a chance de ocorrer um erro, o que vai me dar pessoas com números desbalanceados de cromossomo, beleza? Mas vamos lá. O que está sendo mostrado aqui? Está me mostrando que esse zigoto ele começa a sofrer divisões que nós chamamos de clivagens. Eu vou aproximar para vocês verem, tá vendo? Que está aumentando o número de células na hora da anáfase. Isso mesmo, Duda. Vocês estão percebendo, gente? Está dando para vocês verem as células aumentando em quantidade, esse embrião se desenvolvendo. O que ele está fazendo, a gente chama de segmentação ou clivagem. Quando chega nessa fase aqui, ó, que ele está quase implantando, que ele vai ter ali entre 12 e 64 células, como que é o nome dessa fase do desenvolvimento? Nós chamamos essa fase do desenvolvimento de mórula, beleza? Deixa eu fazer outra pergunta com relação um pouco de biotech. Essas células, elas podem gerar qualquer outra célula do nosso corpo e os anexos embrionários. E saco vitelínico, líquido amniótico, placenta, tá? Pode gerar tudo. Como que é o nome do tipo de célula que pode gerar qualquer outra célula? Eu chamo isso de totipotentes. Perfeito, perfeito, tá? Ô, Isabelle, o nome é segmentação ou clivagem, beleza? É a mesma coisa. É a divisão celular. São mitoses que estão acontecendo, né? Mas o que é interessante é que são muito rápidas. Elas são tão rápidas que, se você observar, o embriãozinho que veio lá do zigoto, ele aumentou muito de tamanho? Ele aumentou em tamanho? Ele está aumentando tanto? Vocês estão vendo se ele está aumentando? Ele não aumenta tanto de tamanho, assim, o total das células, né? Porque as células fazem divisões tão rápidas que no meio que não dá nem tempo delas crescerem, sabe? Elas vão crescer depois, beleza? Não, não, Isabelle, pode ficar tranquilo, vocês vão entender no contexto, tá? É importante vocês saberem, se aparecer, vocês precisam saber, beleza? Show! A Maria perguntou: as totipotentes também são chamadas de célula-tronco ou são coisas diferentes? Ótima pergunta, Duda. Células tronco são células com capacidade de se diferenciar em outras células. As totipotentes é como se fossem as células tronco mais potentes que nós temos. Entendeu? Beleza? A Maria perguntou: cai essa parte de desenvolvimento embrionário no PISM? Cai. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Cai sim, Duda. Tem que saber. Beleza? Não é tão aprofundado, mas pode cair. Diego, poderia repetir o que são células totipotentes? Sim, células totipotentes são células que podem gerar qualquer outra célula do nosso organismo, qualquer uma delas. E
os anexos embrionários? O que que são anexos embrionários? São as estruturas externas do embrião que permitem o nosso desenvolvimento, tá? No nosso caso, essas estruturas, elas vão formar o cordão umbilical, elas vão formar a placenta, elas vão formar o líquido amniótico que nos envolve, tudo bem? Beleza? Então, as células totipotentes, elas podem formar qualquer coisa. Aí, vamos entrar na próxima? Vou só te pedir um minutinho, Daniel, porque o que que acontece? Quando o embrião é implantado no endométrio, perceba que ele está diferente. Tá vendo que ele está um pouquinho diferente? Eu tenho meio que uma massa de células aqui e uma lacuna nesse ponto. Esse tipo de fase embrionária já é outro. Não é mais uma mórula. O que que é isso aqui? Que fase do desenvolvimento embrionário que é essa? Isso não é uma mórula. Isso aqui é uma blástula. Eu vou tirar aqui uma setinha. Isso é uma blástula. A gente colocou blastocisto, ou embrioblasto. O embrioblasto, né, aquela parte interna ali do embrião, é onde vai gerar o embrião de fato, porque a blástula, o blastocisto, ela gera o embrião e gera as células externas que vão produzir placenta, por exemplo, né, os anexos. Mas vamos lá. Na blástula, eu já não tenho mais células totipotentes. Como que são chamadas as células da blástula? Eu chamo de quê? Eu chamo de pluripotentes. Olha como isso aqui vai ser importante. Isso vai ser importante, tá, galera? Essas células pluripotentes é de onde retira-se células tronco para tratamentos. Ou seja, as células tronco embrionárias que interessam para tratamento de célula-tronco são as pluripotentes da blástula. Não é a totipotente da mórula, tá? Aí fala assim, professor, mas por quê? Ó, vamos lá. Qual que é a diferença? Célula pluripotente, ela gera todas as células do seu corpo, todas. Exceto o quê? Exceto os anexos embrionários. E é aí o motivo de usar a pluripotente e não a totipotente. Gente, na vida adulta, vocês precisam de anexo embrionário? Ou você precisa de um saco, um amnion te envolvendo para você sobreviver? Seria muito bom, né, gente? Imagina, você na vida adulta, aquele vivendo sempre dentro daquela bolsinha de um líquido quentinho. Pô, o que que é isso? Né? Isso é qualidade de vida. O Carlos falou assim: as totipotentes poderiam ser utilizadas para gerar clones. As pluripotentes podem, Carlos. Não tem necessidade de ser uma totipotente, não. As pluri já dá para fazer isso, tá? Nós conseguimos gerar clones, na verdade, até de células que não são tronco, até de células, ou melhor, de células que não são embrionárias. Dá para fazer isso com células adultas também. Beleza? O Daniel falou: normalmente a gente já fica em posição fetal. Pois é, eu entendo, eu entendo. Beleza, galera? Ok? Giovana perguntou, mas pode fazer tratamento com a célula pluri ou não é tão eficaz? Na verdade, como eu disse, Giovana, a célula pluri que a gente utiliza, não é a TOT. Você perguntou se poderia usar a TOT, né? Até daria, no final das contas, Giovana, o problema da célula totipotente é que você tem que estimular ela a se tornar uma pluri, entendeu? Antes de produzir tecidos do interesse. Então, qual que é o sentido de usar a totipotente se você vai ter que fazer um processo a mais do que a gente faria usando a pluripotente? Professor, poderia repetir por quê? Entendeu, ô Maria? Eu acabei de falar. É por causa do processo a mais que você teria que fazer com as totipotentes, levando elas a se tornarem pluripotentes e depois levando elas a se tornarem os tecidos que nós temos interesse. O Diego perguntou assim, ó, também pode fazer isso com onipotente? Depende da célula, tá, Diego? Tem umas que conseguem retornar a um estágio de célula-tronco, tem outras que não. Então, células totipotentes não formam tecidos extra-embrionários, só as pluripotentes? Você pergunta, é o contrário, Duda, é o contrário. Só as totipotentes produzem os anexos, beleza? As pluripotentes, elas não produzem anexo. Show?
Esse processo faria diferença no tratamento? Ah, com certeza, mas isso aí não vai ser problema para vocês no PISM 3, não, tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso. Deixa eu mostrar uma questãozinha para vocês, pode ser? Olha aqui, galera. Essa questão, ela falou assim, ó. Uma paciente foi na ginecologista dizendo que estava com a sua menstruação atrasada e que achava que estava grávida. Com base nesse relato, a médica pediu exames de gravidez. Ao mesmo tempo, a paciente pediu que a médica explicasse sobre o que estaria acontecendo em seu organismo caso ela estivesse grávida. Ô, Isabelle, não, ela vai até 9, tá? Ela não vai até 9h30, não, tudo bem? Caso ela estivesse grávida, mas vamos lá. Diante do pedido, a médica lhe mostrou a imagem abaixo, a qual você também deve se basear. Aí a primeira pergunta é assim, ó. Indique o processo biológico apontado pela letra A e identifique o local e em qual semana do desenvolvimento embrionário esse processo está acontecendo. Peraí, gente, deixa eu dobrar minha perna. Pronto, nossa senhora. Vamos lá, pessoal. Olha, o processo que está acontecendo na letra A, que é esse aqui, ó, é qual? Ô, gente, olha aqui. Para a gente entender a letra A, vamos olhar a letra B? A letra B é só duas células, concordam? É só duas. Tá dando para vocês verem que é só duas? Ou seja, se é só duas, a célula anterior é a formação do zigoto. A formação do zigoto, que está representado na letra A, é o quê? Concordam com o Diego que é a fecundação? Eu posso colocar que é a fecundação? Concordam? Ou não? Fecundação. Está no início do desenvolvimento, né? Então é em sequência. Depois a fecundação, começa a segmentação, depois a formação da mórula, depois a formação da blástula, né? E aí, só que aí depois falou assim, ó, identifique o local e em qual semana do desenvolvimento embrionário esse processo está ocorrendo. Tá, gente, o local é qual? Onde que a gente tem a fecundação? Vou colocar aqui na frente. Tuba uterina. Local onde ocorre a fecundação. Eu tenho mania de resolver a questão, mas eu vou resolver só essa, tá, gente? Só pra gente dar um exemplo, porque senão a gente não consegue te falar mais coisa, e a gente precisa falar mais coisa. Onde ocorre a fecundação. Eita! É a tuba uterina. Eu acho. Ah, Luísa, eu acho desnecessário. Não tem necessidade nenhuma de você colocar. Sabe por quê? E se não for no terço médio? E se for mais pra lá ou mais pra cá? Não tem necessidade. Tipo assim, no caso, porque nem toda vai acontecer no mesmo local, né? Tá. Galera, aí perguntou, e em qual semana do desenvolvimento embrionário esse processo está ocorrendo? É meio desnecessário perguntar em que semana a fecundação ocorre, porque a semana inicia qualquer processo de desenvolvimento embrionário. Então você coloca ali na primeira semana de desenvolvimento, beleza, mas aí inicia. Então, acho que essa pergunta aí, ela não precisava, né? Aí, galera, eu não vou terminar esse. Em quanto tempo chega no endométrio? Cara, questão de uma semana, tá? Não é muita coisa, não. Não demora muito, não. Beleza? Galera, eu não vou desenvolver as outras questões com vocês, porque senão a gente não consegue fazer toda a. Na primeira semana, tá, Maria? Isso aqui é na primeira semana, é o início do desenvolvimento embrionário, nem faria sentido. Mas para vocês terem noção de como a pergunta é feita, beleza? E as outras perguntas, elas vão falar também do desenvolvimento embrionário, então tem que saber. Show! Galera, beleza. Olha, ciclo menstrual, professor Marcão vai falar com vocês, mas antes disso, deixa eu mostrar
uma questão? Aqui está mostrando como que funciona o processo de fecundação, de desenvolvimento o término do fuso mitótico e tudo mais, né? E aqui está mostrando a fase de mórula, a fase de blástula e ela implantando. Mas olha essa pergunta. Olha essa pergunta. Eu vou mandar para vocês, tá, Maria? Vou mandar ela. Eu já mandei, mas eu vou mandar ele anotado, tá bom? Belezinha? Galera, olha essa pergunta aqui. Foi sobre o que eu acabei de falar com vocês e é importante que vocês saibam. O espermatozoide fecunda o óvulo e forma uma única célula denominada zigoto. O zigoto sofre várias clivagens. Quem que tinha me falado? Eu acho que foi. Ai, deixa eu ver. Não sei se foi a Luísa que me perguntou. Acho que foi a Luísa mesmo. Se precisava saber o nome. Foi você, Luísa? Se tinha que saber o nome clivagem, o nome segmentação. Eu não tenho certeza, mas alguém. Foi não? Alguém me perguntou lá em cima. A Ana, talvez. É importante que vocês tenham noção. Não vai perguntar o que que é uma clivagem direto, mas para você entender o contexto da questão, talvez seja interessante, porque ele falou assim: ó, o zigoto sofre várias clivagens e forma a mórula. Viu, Isabelle? Então, assim, é só o contexto. E aí, você já consegue entender. Forma a mórula que evolui a blástula. Algumas pesquisas utilizando embriões visam isolar células-tronco nesse estágio de desenvolvimento, porque elas apresentam qual potencial? Ô, gente, nessa fase de desenvolvimento, na blástula, tá? Algumas pesquisas utilizando embriões visam isolar essas células-tronco nesse estágio de desenvolvimento, porque elas apresentam potencial o quê? Totipotente, pluripotente. Qual dos dois? Tote ou pluri? As células da blástula são o quê? Pluripotentes, tá? Pluripotentes. Então, ou é a letra B, ou é a letra D, ou é a letra E. Olha o que que a letra B fala. Tendo um potencial mais restrito de diferenciação do que as células multipotentes. Eu não falei com vocês de células multipotentes, mas o que que vocês acham? Tem um potencial mais restrito ou um potencial mais abrangente do que as multipotentes? Ela é mais abrangente, tá? As multipotentes que são mais restritas, certo? Multipotente, galera, são células-tronco que estão no corpo adulto. É a célula mais restrito é que pode produzir menos coisas, digamos assim. Entendeu, Diego? Beleza? As multi produzem menos, que é como se for a medula óssea é um exemplo de célula multipotente, beleza? Letra D. Pluripotente, sendo mais restritas a capacidade de diferenciação do que as totipotentes e apresentando um potencial maior em relação às multipotentes. O que que vocês acham dessa resposta? Ela contempla o que a gente está precisando? Pluripotente, de fato, é uma célula, sim? Sim, ela é mais restrita do que as TOTs, mas é mais potente do que as multipotentes. Letra D. A letra E fala, ó, tendo a capacidade de diferenciação maior do que as TOTs. Não é maior. As TOTs têm um potencial maior. Beleza? Ô, galerinha, me conta. Tranquilo? Show de bola? Belezinha? Gente, são assuntos recorrentes e que caem, tá? Que vocês precisam saber, beleza? Um outro assunto que vocês precisam saber que cai com muita recorrência é o que o Marcão trouxe para vocês agora. Fala comigo, Marcão. E aí? Tá aí, meu Fala, meu querido? garoto! Tô aqui! Ô, Glória! Ô, Jeová. Aí sim, hein? Silva, boa noite! Gente, a Duda tá aí. Segura as chibatas, Duda! Ô, Duda, te vi agora há pouco. Diego! Que é isso, Diego? Como é que vocês estão? Vocês estão parecendo Santo Antônio? Vocês estão em dois lugares ao mesmo tempo? Que é isso? Em nome de Jesus! Ô, Glória! Bacana demais! Daniel! Beleza! Meus queridos e minhas queridas, Michelzão, passa para mim a chibata que agora é comigo. Ô, Marcão, a chibata tá na sua mão, cara. Lespa. Ai, gente, isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Ai, Jesus. Ó, glória. Michelzão, vou seguir aqui agora, então. Daqui a pouco a gente volta para despedir da galera. Fica à Beleza? vontade, meu querido. Tá Show de contigo. bola. Obrigadão, Michel. Ô, Michel, deixa eu só projetar aqui, né, meu compadre, que
apresentar agora. Vê lá, Michel, se vai sair aí em nome do Senhor. Pronto. Está Certinho, aparecendo aí? Marcão? Apareceu. Beleza. Show de bola. Meus queridos, minhas queridas, meus exorcistas de plantão, uma ótima noite para vocês. Para aqueles que me viram agora há pouco, boa noite de novo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marco Antônio, sou conhecido como pastor da biologia, o pastor Cuca Beludo. Aí, resultado da história, uma boa noite para vocês, que o Papai do Céu proteja e abençoe. E como o Michelzão falou, nós vamos estar explicando aqui para vocês a questão do ciclo menstrual. PISM 3. Primeiro, o ciclo menstrual, ele compreende o intervalo entre duas menstruações da mulher. Tá? Entre uma menstruação e outra, dá-se o nome de ciclo menstrual. Pessoal, considerado padrão, 28 dias de intervalo. Professor, mas a minha menstruação vem com intervalo menor que 28 dias. A minha vem com intervalo maior que 28 dias. Estou doente? Não. Tá? A média são 28 dias. Tá? Tem mulheres que têm um ciclo menstrual um pouco menor, tem mulheres que têm um ciclo menstrual um pouco maior. O que não estaria correto, pessoal, é uma mulher, por exemplo, ter a menstruação, essa menstruação se interrompe e 10, 12, 15 dias depois vem novamente a menstruação. Bom, aí alguma coisa não está legal. Provavelmente um problema hormonal, um ovário policístico, uma situação da hipófise que não está bacana, e aí a mulher tem que procurar um médico. Tá? Marco, menstruar 2 vezes no mesmo mês está correto? Perfeitamente. 2 vezes no mesmo mês, você imagina para mim, você menstrua no dia 1º de um mês, e lá para o dia 28, vai dar o ciclo, você vai menstruar novamente, 2 vezes no mesmo mês, tudo bem. O que não dá é um intervalo muito pequeno. Aí tem que ver o que está acontecendo, tá? Bom, e o ciclo menstrual, pessoal, ele vai ser controlado por 4 hormônios. Vocês vão ver uma questão do PISM que eu trouxe para vocês, que vocês vão ter que lembrar isso aí, tá? Então tá aqui, ó. O ciclo menstrual envolve 4 hormônios. Os meus alunos que já assistiram a minha aula, né, que estão aí, vão poder ajudar o teacher. Em nome de Jesus. Quero ver a chibata comendo desembolar. Quero ver. Tá? 2 hormônios são chamados gonadotróficos. Eles são produzidos pela hipófise, pessoal, mais precisamente pela adenohipófise. É uma região da hipófise e produzirá os hormônios PISM3, que são abreviados. Tem um nome abreviado, FSH e LH. Tá? Eu vou explicar eles daqui a pouquinho. E 2 hormônios são esteróis, são produzidos pelo ovário, que são o estrógeno e a progesterona. Então, PISM3, 4 hormônios controlam o ciclo menstrual. 2 produzidos pela adenohipófise, FSH, LH. E 2 produzidos pelo ovário, o estrógeno e a progesterona. Eu já os coloquei na ordem em que eles aparecem no corpo feminino. Tá? Eles já estão na ordem. Então, o primeiro hormônio, FSH, a abreviatura está em inglês, tá? Em português, hormônio folículo estimulante. Em inglês, follicle stimulante hormone. Em inglês, Estados Unidos mandam, a privada Brasil obedece, então a gente usa o hormônio em inglês, tá? Mas não faz diferença. FSH, produzido pela adenohipófise, tá? Logo após o início da menstruação. Professor, eu achava que o FSH é produzido quando para a menstruação. Não, senhor. O FSH é produzido assim que a mulher menstrua,
assim que ocorre o sangramento, a adenohipófise já começa a produzir o FSH. Marco, qual é a função deste hormônio? Amadurecer os ovócitos no ovário. Como brilhantemente explicou aí o professor Michel, a mulher, ela não ovula, ela ovocita, ela libera um ovócito 2, um ovócito secundário. É isso que é liberado do ovário dela. Lembrando, como vocês colocaram, eu estava acompanhando aqui, se houver a fecundação, aí você chama de óvulo. Se não houver, é o ovócito 2 permanecendo na forma de ovócito 2. Então, o FSH, ele vai amadurecer, quer dizer, preparar o gameta da mulher para que ele seja liberado. Vocês vão imaginar para mim? Não, João, de forma nenhuma. De forma nenhuma, tá, João? Não há necessidade de saber os hormônios da do hipotálamo. De jeito nenhum. Eles não vão te cobrar isso, tá? Não é nada tão específico assim, não, João. Eles vão te cobrar esses que estão aqui na tela, tá? Então, o FSH amadurece, prepara os gametas para que eles sejam liberados. Este hormônio, à medida que ele atua, que ele vai preparando os gametas no ovário, o próprio ovário começará a produzir o segundo hormônio, chamado estrógeno. Pessoal, o estrógeno produzido pelo ovário, ele teria várias funções. Ele estimula a formação do endométrio, é ele que cresce o tecido interno do útero, é ele que dá os caracteres sexuais secundários da mulher, desenvolvimento da mama, do culote, do quadril, afinamento da voz, diminuição dos pelos, libido, que é o desejo sexual, é o estrógeno que fornece isso. Então, olha só, o estrógeno dá os caracteres sexuais secundários, manda formar o endométrio, e agora eu preciso de vocês, tá? O estrógeno inibe, manda parar a produção do FSH. O estrógeno causa o que nós chamamos de feedback negativo. O estrógeno inibe a produção do FSH. Algum de vocês que estão me ouvindo, por que o estrógeno para o FSH? Por que o estrógeno tem que parar o FSH? Alguém imagina para mim? Meus queridos, por que o estrógeno vai parar o FSH? Qual é o motivo de ter que parar o FSH? Perfeito, Daniel Augusto! Ah, meu garoto! Para não amadurecer, para não preparar todos os ovócitos. Começaram a amadurecer alguns ovócitos, chega, o estrógeno vai lá e para isso aqui, para deixar outros ovócitos para o mês que vem, e para o outro mês, e para o outro mês, e assim sucessivamente. Então, o estrógeno, ele para o FSH para parar o amadurecimento dos ovócitos. E, ao mesmo tempo, olha que bacana, ao mesmo tempo que ele para a produção de um hormônio, ele estimula a produção do outro, que é o LH. Aí agora a gente chama de feedback positivo. Feedback negativo é quando o hormônio inibe a produção do outro, negativo. Positivo é quando o hormônio estimula a produção do outro, feedback positivo. Tá? Então, o estrógeno para o FSH, para parar de amadurecer, mas manda produzir o terceiro hormônio, que é o LH. Pois não, Giovaninha? Os ovócitos que amadurecem serão liberados? Pois é, Giovaninha. A mulher, Giovaninha, ela vai preparar o FSH, ele não amadurece um ovócito, ele amadurece vários ovócitos. Imagina para mim, só para a questão de consciência, tá, Giovaninha? Imagina para mim que ele vai preparar 6, 7, 8 ovócitos, divididos em ovários, ou num ovário só, não há uma regra para isso. E aí, Giovaninha, dos 6, 7 que estão amadurecendo, Giovaninha, só um vai sair.
Ô, Marco, mas e os que não saíram? O ovário tem que absorvê-los. Eles não ficarão para a próxima ovocitação, para a próxima ovulação. Ele tem que ser absorvido, tá, Giovaninha? Os que não saíram têm que ser absorvidos. Quando não são absorvidos, começam a gerar o chamado ovário policístico. São os ovócitos que amadureceram, não foram absorvidos, e aí começam a gerar o policistismo no ovário. Beleza? Diego, o FSH tem feedback positivo para estrógeno, então? Não. Diego, o estrógeno tem feedback negativo para o FSH. E o estrógeno tem feedback positivo para o LH. Diego, feedback é o hormônio que inibe ou estimula. É o estrógeno que inibe o FSH, está aqui na tela, ó, feedback negativo. E o estrógeno estimula o LH, está aqui, ó, feedback positivo. Beleza, Diegão? Não, Luísa, não precisa nem colocar feedback. Se você quiser colocar assim, ó, o estrógeno inibe, o hormônio estimula outro. Se você quiser colocar feedback, não precisa colocar em aspas, porque eles vão entender isso aí, tá? Não tem nada. A biologia, Luísa, ela não é a resposta da biologia, ela não é tão rígida quanto o português, alguma coisa assim, tá? Luiz, você pode colocar feedback, não precisa colocar em aspas. Se você quiser evitar o feedback, pode colocar estimula ou inibe. Beleza, Lu? Sem problema. Mas ele não estimula a produção? Não, Diego, vamos lá. O estrógeno para a produção desse e manda aqui, ó, inibe a produção do FSH. Então, o estrógeno é que está segurando o FSH, Diego. E, ao mesmo tempo, o estrógeno é que está... Não é o FSH que para o estrógeno, é o estrógeno que para o FSH, Diego. Entendeu ou não? É o estrógeno que para o FSH, Diego. Não, Diego, não é o FSH que faz produzir o estrógeno, não. É o amadurecimento, é a preparação do ovócito, Diego. Não é o FSH que faz produzir. Agora eu entendi. Não é o FSH que faz produzir o estrógeno, não. É o amadurecimento do ovócito. Não é o hormônio FSH. É um amadurecimento. É a preparação no ovário. O ovário o estrógeno é produzido no ovário à medida que prepara os ovócitos, tudo bem? Isso, agora entendi, Daniel, o que ele quer dizer, tá? Então, Diego, não pensa assim, porque você vai embolar o trem. O estrógeno para o FSH. O FSH não estimula o estrógeno, não é isso. O FSH estimula o amadurecimento. O amadurecimento é que vai fazer produzir o estrógeno, tá? Não é o FSH, tudo bem? Bom, e aí, galerinha, ele manda parar o FSH, mas manda produzir o LH. LH é o hormônio luteinizante, produzido também, ó, pela adeno-hipófise, que é a região da hipófise, tá? E, galera, ele promove a liberação do ovócito mais maduro do ovário. PISM3, o ovócito mais maduro sair do ovário é o que você conhece popularmente como ovulação. Saída do gameta pronto, maduro, terminado a meiose 1, parado na meiose 2, na metáfase 2, ele vai ser liberado. Lembrando, que é o que vocês falaram com o professor Michel, se houver a fecundação, vira óvulo. Se não houver a fecundação, permanece em ovócito 2, na metáfase 2. Tá? Só que, pessoal, a saída do ovócito do ovário é mais ou menos, né, para vocês, analogamente, quando você espreme uma espinha, quando você espreme a espinha, sai o puzinho, depois sai a bolinha branquinha, a glândulazinha inflamada, depois, se você continuar espremendo, sai sangue, fica uma feridinha. Essa ferida da espinha ficará eternamente? Não, ela vai cicatrizando. É a mesma ideia. Quando o ovócito sai do ovário, forma
uma feridinha. No ovário formará um machucadinho, chamado de corpo lúteo, ou corpo amarelo, tá? E, além de um machucadinho, será uma mini glândula produtora do quarto hormônio, progesterona. Então, vamos lá? FSH amadurece o ovócito, à medida que amadurece, o ovário produz estrógeno. Estrógeno manda parar o FSH, para parar o amadurecimento dos ovócitos, e manda produzir o LH. O LH vai liberar o ovócito do ovário, ovulação, saída do ovócito do ovário, formará uma ferida, um machucadinho, chamado corpo lúteo, que vai produzir o quarto hormônio, progesterona. Marco, o que a progesterona faz? Produzida pelo corpo lúteo, olha só, duas funções da progesterona. Ela fixa, ela engrossa, ela segura o endométrio no útero. Ela prende o endométrio no útero. E, PISM3, ela manda parar o LH. Opa, eu já ouvi isso aí. Manda parar o LH. Alguém sabe por quê? Por que a progesterona tem que parar o LH? Fala comigo, meus exorcistas, meus futuros calouros da UFJF. Por que a progesterona tem que parar o LH? Perfeito. Sou grande Diego. É isso aí. Vocês vão me perdoar. A aula é gravada, então não é uma ofensa, muito pelo contrário, vocês vão me perdoar, é só para vocês entenderem. Se a progesterona não parasse o LH, a mulher ficaria ovulando vários ovócitos, ela ficaria grávida, como, por exemplo, igual uma cadela, 7, 8, 9 filhotes de uma vez só. Saiu um gameta, saiu o ovócito, formou o corpo lúteo, produziu a progesterona segura o LH, para não deixar sair outro ovócito. Ô, Marco, e se por acaso sair? Graças a Deus, a biologia não é uma ciência exata. Se por acaso atrasar o LH, ou se a progesterona atrasar, a concentração dela não for, demorou para ser alta e parar o LH, vai sair mais de um ovócito, gêmeos bivitelinos. Tá? Graças a Deus, a biologia não é exata. O normal é sair um ovócito só. Se por acaso o LH demorou para ser inibido, pode soltar mais de um ovócito e a mulher engravidaria dos gêmeos bivitelinos. Tá? Bom, e aí, Marco, progesterona segura o endométrio, está aqui. Portanto, quando cair o corpo lúteo é uma ferida, pessoal, então, como qualquer ferida, ele vai cicatrizando, vai diminuindo a produção da progesterona. Quando cair a produção da progesterona, corpo lúteo cicatrizar, caiu baixos níveis de progesterona e estrógeno, os dois hormônios caem de uma vez, o que gera a TPM, a tensão pré-menstrual, é a queda dos dois hormônios rapidamente, e aí acontece a menstruação. Pessoal, Diego, o estrógeno baixa porque o corpo lúteo fecha, e aí automaticamente cai a progesterona, cai o estrógeno. O estrógeno também, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Coincide com o mesmo período, Diego. Fechou, ele cai. O ovário e o corpo lúteo produzem... Não, Maria Eduarda, o corpo lúteo no ovário produz a progesterona. Aqui, ó. Progesterona, aqui, ó. Corpo lúteo que está no ovário. Tudo bem, Maria Eduarda? É o corpo lúteo que está no ovário é que produz a progesterona. Tudo bem? Não é corpo lúteo e ovário. É o corpo lúteo que está no ovário, que formou no ovário, que vai produzir a progesterona. Tudo bem, Maria Eduarda? Bacana? Então, olha, vamos lá? Recapitulando rapidinho. FSH
amadurece os gametas. Isso, Luane, caiu os 2 hormônios, desce, solta o endométrio, desce a menstruação. Tá? Então, vamos lá. FSH amadurece os gametas, à medida que amadurece o ovário, produz estrógeno. Estrógeno manda parar o FSH, mas manda produzir o LH. O LH tira o ovócito ovário, forma a ferida, corpo lúteo, que vai produzir a progesterona. Progesterona segura o endométrio no útero e manda parar o LH. Como quem produz a progesterona é o corpo lúteo, é a ferida, quando ela vai cicatrizando, diminui a progesterona, diminui o estrógeno e a pessoa, a mulher, menstrua. Então, agora, olha que bacana. Aqui, ó, nós temos a fase, pessoal, da menstruação, que é a descamação, ó, o endométrio sendo liberado. Aí virá a fase do crescimento, que é o estrógeno crescendo o endométrio. Aí virá a fase da ovulação, que é o LH, que vai liberar o ovócito 2. Saiu o ovócito 2, forma o corpo lúteo, que vai secretar progesterona. Secreção de progesterona. Caso não haja a fecundação, né, o corpo lúteo cicatriza para a progesterona, para o estrógeno, menstruação de novo. Então, você tem a fase de crescimento, que é a formação do endométrio. Você tem a fase da ovulação, que é a saída do ovócito. E a fase da secreção, que é quando vai, ou fase lútea. Secreção também pode ser chamada de fase lútea, porque é a fase da produção da progesterona pelo corpo lúteo. Tá? Para não ocorrer os anexos embrionários. Não, peraí, Diego, agora eu vou chegar lá. Tá? Só um minutinho, tá? Isso, vou falar agora, Duda. Tá aqui, ó. Existe um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, também conhecida como beta-HCG. Pessoal, a beta-HCG, ou gonadotrofina coriônica, ela é produzida pela placenta. Tá? A placenta produz a gonadotrofina. É ela, este hormônio, que é procurado na urina, é este hormônio que é procurado no exame de sangue, e ele prova que a mulher está grávida. Como assim ele prova? Ele é produzido pela placenta. Pessoal, se tem este hormônio, é porque a mulher tem uma placenta. Se tem uma placenta, é porque ela está grávida. Este hormônio, olha lá, ó, mantém o funcionamento do corpo lúteo por mais tempo. O HCG é o hormônio produzido pela placenta que vai manter o corpo lúteo funcionando, produzindo progesterona para que não ocorra a menstruação. Por isso que uma das suspeitas de gravidez é a mulher não menstruar. Quando ela não menstrua, quer dizer, então, que está havendo uma manutenção da progesterona, então ela não vai menstruar. Quem mantém a progesterona é o HCG, tá? Gonadotrofina coriônica, produzido pela placenta, mantém o corpo lúteo funcionando por mais tempo. Depois, a própria placenta, depois de uns meses, a própria placenta é que vai manter a produção da progesterona. Tá? E aí, olha só o detalhe da história. Nós temos uma pílula chamada pílula combinada ou pílula anticoncepcional. Exatamente, Maria Eduarda. Caiu estrógeno, caiu progesterona, a progesterona que está segurando o endométrio. Caiu, o endométrio solta menstruação. Então, aqui, olha só, ó. Não, Esther, é possível que ela tenha sangramentos de escape. Se ela menstruar grávida, ela aborta a criança. É possível que ela tenha sangramentos de escape, que não tem nada a ver com menstruação, são sangramentos curtos, rápidos, que não tem nada a ver com menstruação. Se ela menstruar, ela vai abortar o neném. Tá? Aqui, ó, pessoal, só para vocês entenderem, LH também pode ser chamado de hormônio da ovulação.
E a progesterona pode ser chamado de hormônio da menstruação. Progesterona é que causa a menstruação, quando ela cai, e o LH é que causa a ovulação, quando o LH libera o ovócito. Tá? Então, olha só. Pessoal, a pílula é uma mistura de estrógeno e progesterona. A pílula anticoncepcional, que hoje você tem várias marcas, Femina, Femiane, Ginera, Minulete, Mercilon, IAS, Tamisa 20, Tamisa 30, Diane 35, você tem um monte de pílula. Todas elas, a maioria delas, é normal, a pílula normal é estrógeno mais progesterona. O que a pílula faz? Não deixa a mulher engravidar. Por quê? O estrógeno da pílula, lembra? Aqui, ó, o estrógeno para o FSH. Estrógeno segura o amadurecimento do ovócito. E a progesterona para o LH, a liberação do ovócito. Então, galera, a mulher tomando anticoncepcional é estrógeno mais progesterona. Não tem amadurecimento, não tem liberação. Então, a mulher, ela não ovula. Por isso que você chama de método anovulatório. A mulher, tomando anticoncepcional, ela não ovula. O estrógeno corta o efeito do FSH, que amadurece, e a progesterona corta o efeito do LH, que libera. Então, não amadurece, não libera, não há gravidez, não tem ovulação. Tá? Então, lembra, a mulher tomando anticoncepcional, ela não vai ovular, então ela não engravida. Sim, Daniel, o estrógeno desenvolve as mamas, mas não é para lactar, não, tá? Só desenvolve as mamas. Quem vai fazer produzir o leite é um hormônio chamado prolactina, tá? E quem vai fazer o leite sair é um hormônio chamado ocitocina, que não é o caso aqui agora, tá bom? Daniel, só estou respondendo sua pergunta. É recomendado tomar um anticoncepcional antes de menstruar? Giovaninha, não entendi sua pergunta. O anticoncepcional, ele é para ser tomado se a mulher nunca tomou, o dia que ela menstrua, ela sangrou, se ela nunca tomou, ela sangrou, ela começa a tomar o anticoncepcional. É no dia que ela sangra, tá? Para começar. Depois, cada anticoncepcional tem a sua regra, se der um intervalo, alguma coisa assim. Tá, Giovaninha? Então, pessoal, para não prolongar demais, vamos lá? Questão do PISME. Existem 2 ciclos reprodutivos na mulher. Não, Paulo. Estrogênio é o estrógeno. É conjunto de hormônios, não, Paulo. Estrogênio é um hormônio e progesterona é outro, tá? Paulo, estrogênio não é conjunto de hormônios, não. Ok? A pílula tem um conjunto de hormônios, estrogênio e progesterona, ou progesterona, depende da marca, tá? Progesterel, aí depende da marca, mas é estrógeno mais progesterona, tá? Pessoal, existem 2 ciclos reprodutivos na mulher, o ciclo menstrual e o ciclo ovariano. É essencial que ambos funcionem de maneira sincronizada e coordenada para que ocorra a reprodução. Tal sincronismo fica a cargo do sistema endócrino, que liga os 2 ciclos através de hormônios. Primeira questão, cite os 2 hormônios produzidos pela adenohipófise que atuam no ciclo ovariano e descreva as funções desse ciclo. Quais são os 2 hormônios da adenohipófise? Sim, vou mandar, Lucas, vou mandar, tá? Assim que acabar a aula. Isso, Diego. Isso, 2, Diego. Que milagre. Isso, ó. Então, ó, FSH, função, amadurece os gametas no ovário. Amadurece os gametas no ovário. LH, o segundo, libera o gameta do ovário. Aí, se você quiser colocar entre aspas, ovulação. Tá? Tá aqui. Ok? Então, a letra A, o FSH,
amadurece o gameta no ovário e o LH libera o gameta do ovário, ovulação. Acabou? Professor, na prova de biologia, eu tenho que colocar os dois hormônios que são produzidos. Para com isso. Na biologia é direto. Português, literatura, história, não faço a menor ideia. Na biologia é direto. Lembra, se você tivesse que corrigir 10, 11, 12 mil provas, você vai querer a resposta direto ou enchimento de linguiça? Direto. Põe do jeito que eu coloquei aqui, ó. LFSH, amadurece o gameta do ovário, LH, libera o gameta do ovário. Perfeito. Acabou a história, tá? Não precisa, Giovaninha. Você pode colocar a sigla tranquilamente. Se você quiser colocar, Giovaninha, beleza. Se não, pode ficar tranquilo, tá? O Aile, pode colocar seta, porém, Aile, não pode fazer isso aqui não, ó, Aile, assim, ó, vire. Para continuar respondendo atrás, esquece isso aqui. Ele não vai ler sua questão. Ele vai ler o que está no espaço. Não. Se você encheu linguiça, escreveu, porque você acha que, né, a pessoa, às vezes acha, né, não você, tá, Ali? Aí eu sou foda, eu sei muita coisa de biologia, eu vou escrevendo e a resposta continua atrás. Esquece. Ele não vai ler atrás, não. Tá? Tem que estar dentro do espaço. Beleza? Ali, show de bola. B. Onde são produzidos os hormônios estrógeno e progesterona? O que ocorre quando o nível desses hormônios diminui? Onde ele é produzido? Não, Diego, onde? É um local aqui. Onde são produzidos? Um local só. Isso, Luísa. Perfeito. Ovário. Ponto. Acabou? O que ocorre quando eles diminuem? Quando os dois hormônios caem, o que vai acontecer? Fala comigo. Quando os dois hormônios caem, o que vai acontecer? Caiu os dois hormônios, o que vai acontecer? Isso, Giovaninha. Isso, Diego. Quando os hormônios diminuem, ocorre descamação do endométrio. Descamação do endométrio. Entre parênteses, menstruação. Perfeito. Ok? E a letra C, galerinha, quando os exames de gravidez detectam no sangue e ou urina uma elevação do hormônio gonadotrófico coriônico, HCG, sabe-se que a mulher está grávida. Qual a ação desse hormônio para a manutenção da gravidez? O que o HCG faz que a mulher não menstrua? Alguém lembra? Sim, Diego. Como? Não. Diego, Luísa, o que o hormônio faz? Descamação do útero, Giovaninha. É descamação do endométrio. Descamação do útero fica esquisito, tá, Giovaninha? Fica esquisito. Isso, Camille Ribeiro. Camilinha Ribeiro! É isso aí, ó. Gente, ele mantém a progesterona. Como? É isso que ele quer saber. Ó, mantém o funcionamento do corpo lúteo. Mantém o funcionamento do corpo lúteo, produzindo progesterona. Mantém o funcionamento do corpo lúteo, produzindo progesterona. Beleza? Show de bola! Viram? Tranquilo, sem estresse, espetacular. Não, seu cachorro! Cadê você, miserável? Tá comigo, Marcão? Fala, meu garoto! Tá, meu querido. Ô, gente, vocês viram como é fácil? Ó, galera, muita chance de vir esse tipo de questão, muita chance. E não pode errar. Não pode, é receita de bolo.
sempre que aparece, tanto a parte que eu passei quanto a parte que o Marcão passou, sempre que aparece é repetitivo. Então, assim, galera, não dá mole, tá? Isso é para marcar a resposta correta e partir pro abraço. É isso aí, meu garoto! Show de Ô, bola. Marcão, tranquilo aqui? Tranquilo. Ô, Pessoal, galera, pode falar? pessoal, vou agradecer a vocês a presença, a gentileza, a paciência e vou desejar a vocês o que há de melhor nesse mundo, tá? Eu sei que provavelmente, como eu disse agora há pouco na Austrália, nós não vamos nos encontrar mais, né, Michel? Mas é por uma excelente causa, tá? É por uma causa nobre. Porque se vocês não vão estar com a gente, é porque vocês estão na UFJF. Beleza? Michelzão vai terminar a chibata aí. Fala, meu garoto! Galera, é isso, gente. A gente espera que vocês consigam a aprovação de vocês. É isso que a gente torce para cada um dos nossos alunos, seja os nossos alunos que estão com a gente o tempo inteiro, seja aqueles que a gente dê, que seja uma aula, né, Marcão? A gente Sim. espera contribuir um pouquinho com o conhecimento de cada um, que o que a gente falou que caia na prova. E é isso, tá, gente? O que pudermos fazer, a gente tentou. E, galera. Sim, essas aulas ficam gravadas, vocês conseguem assistir depois, tá? Quem perdeu a primeira parte, por exemplo, pode assistir depois. Os meninos vão mandar para vocês esses links para vocês acessarem. E é isso, galera. Quem não tirou uma fotinha e quiser ainda tirar uma fotinha para vocês postarem lá no Instagram, conseguir as listas que a gente preparou com carinho. Ó, agora o Marcão tá aqui embelezando a foto, tá? Então vocês podem tirar. Obrigado. Michel, você é um amor. Michel, tira a fotinha. Ó, Ai, gente. Ai, se eu fosse homem. Oh, marca a gente também, tá, não. gente? Marca a gente também, ó. Professor Isso. Michel Manda pra Felipe, nós aí. Marco do Paz, estamos juntos, hein? É Meus isso aí. jovens, grande Isso. beijo para vocês. Ótima semana de aulão. Vai dar Os tudo certo. slides estão chegando aí, tá, gente? Isso mesmo. Valeu, Marcão. É nóis, meu querido. Aqui, ó. Obrigado, Michel. Vamos entrar em outra chamada pra gente conversar? Beleza, sobre amanhã. Beleza? Perfeito. Então é isso. Valeu, gente. Valeu, Tamo galera. junto. É nóis. Até mais. Vou cancelar essa aulinha. E é Tchau, isso. galera. Obrigado, Diego. Grande Pétala. Que nome